Capítulo 92, Ruínas submersas de Melusine. Noroeste, 300 quilômetros da cidade do Mar Elysium, essa era a localização de um dos 7 grandes calabouços ruínas submersas de Melusine, informação que o grupo obteve de Milady Raizen. Contudo, o grupo não tinha muito tempo para escutar Milady naquele momento, então ela só os disse que a lua devia ser acompanhado pela prova de Guru Yuen, sem dar a localização detalhada. E assim o grupo de Hajime só avançou pelo vasto oceano de acordo com a direção e distância que lhes foram ditas. Entretanto, eles não encontraram nada quando procuraram no local indicado no fundo do mar durante o dia. O grupo pensou que eles seriam capazes de encontrar algum tipo de sinal porque essa era uma ruína submersa, mas parecia que eles foram ingênuos demais. A localização indicada era muito rasa comparada com outros lugares na circunferência de 100 quilômetros, então este deveria ser o local correto. Era isso que Hajime pensava. Relutantemente, o grupo decidiu parar a busca e esperar pela noite quando a lua apareceria, assim como Milady tinha dito. A hora atual era o entardecer. O sol estava brilhando em vermelho com metade de seu corpo escondido pelo horizonte, iluminando o mundo pela última vez no dia. O céu e o mar estavam tingidos de laranja enquanto uma estrada em linha reta era produzida pelo reflexo do sol no mar a partir do horizonte. Um belo espetáculo da natureza, não importava em qual mundo fosse. Hajime estava observando o sol se pondo no convés do submarino atracado. Abruptamente, ele pensou em algo inacreditável. Seria possível voltar para o Japão se ele seguisse pela estrada de luz levando na direção do sol? Ele sorriu sem graça enquanto pensava sobre isso. Kaori, aconteceu alguma coisa? Notando a mudança em Hajime, Kaori o chamou. Como ela estava tomando banho a bordo há pouco, seu cabelo estava molhado. Não apenas Kaori. Yu e Shia e Tio subiram para o convés antes que ele percebesse. Todas tinham tomado banho dentro do submarino do qual Hajime se orgulhava. Suas bochechas coradas, os cabelos molhados presos em seus rostos e nucas, deixavam as figuras delas realmente cativantes. A água do chuveiro estava configurada para cair direto do teto, assim, não seria um problema se as 4 tomassem banho juntas. A propósito, o motivo para Hajime estar no convés, olhando para o pôr do sol, era devido à possibilidade de ser levado para o chuveiro se ele fosse descuidado. Quando as garotas estavam a ponto de entrar no chuveiro, Tio convidou Hajime, o que ganhou a aprovação de Kaori, Shia e, logicamente, Yui. Assim, as 4 eliminaram as rotas de fuga para uma recusa de Hajime. O rapaz, que não iria aceitar nenhuma outra mulher além de Yui, disse claramente que não teria nenhum contato de pele nu com outras mulheres. Contudo, as garotas ignoraram Hajime enquanto sorriam. Olhando de lado para Yui, que estava corando enquanto mostrava um sorriso provocante, Kaori e Tio estavam prendendo Hajime de ambos os lados, enquanto Shia tentava deixá-lo inconsciente usando Duryuken por trás. Sentindo o perigo iminente em seu corpo, Hajime fugiu com seriedade e seguiu para o convés. Mas não era uma vergonha para um homem negar a refeição servida a ele? Hajime pensou que essa era uma pergunta tola e sacudiu sua cabeça, então ele respondeu Kaori. Hajime, e eu estou apenas me lembrando um pouco do Japão. Afinal, a cena aqui não é muito diferente da de lá. Kaori, entendo. E ela realmente é. É exatamente como o sol do entardecer que eu vi no mar antes. De certa forma, isso faz eu me sentir nostálgica. Embora nem mesmo meio ano tenha se passado. Hajime, é porque o cotidiano daqui é sempre muito agitado. Se sentando ao lado de Hajime, Kaori estava concordando com as palavras dele enquanto olhava para longe. Ela devia estar se lembrando dos dias que passou no Japão. Talvez por ela se sentir solitária com a conversa dos dois, Yui moveu seu corpo ainda corado na direção de Hajime e se sentou no colo dele. Ela confiou suas costas do peito dele, embora ela ainda estivesse se sentindo com calor. Então ela começou a observar Hajime logo abaixo de seu rosto. Seus olhos estavam obviamente expressando que ela queria que eles deixassem ela participar da conversa. Yui estava se sentindo solitária, e ao mesmo tempo, ela queria ouvir sobre a cidade natal de Hajime. Hajime, enquanto internamente era nocauteado pela fofura de Yui, beliscou a bochecha de Kaori, que estava sentada a seu lado, para repreendê-la por causa da ânsia que tinha aparecido. Com apenas isso, seu humor ficou melhor, o que fez com que Hajime se sentisse perturbado. Ele pensou, por que ela faria tudo isto para alguém que não aceitará seus sentimentos? Embora pensasse nisso, ele não diria isso em voz alta. Afinal, isso seria grosseria com os sentimentos dela. Assim, talvez por ela sentir algo da aura de Hajime, o corpo de Tio estremeceu e tremeu por um momento enquanto sua respiração ficava irregular.
Os integrantes do grupo de Hajime aconchegaram-se uns nos outros acima do vasto oceano. Levaria algum tempo até a noite chegar e a lua começar a brilhar. Então, para passar o tempo, Hajime começou a falar um pouco sobre sua terra natal. A história de Hajime fascinou Yui e as outras duas, enquanto Kaori estava o auxiliando com um sorriso radiante. O tempo passou rapidamente enquanto eles aproveitaram a pacífica atmosfera e o sol desceu completamente para o outro lado do horizonte, e a lua começou a brilhar em seu lugar. Pensando que estava na hora, Hajime pegou o pingente que era a prova da conquista do grande vulcão Guruyuin do bolso em seu peito. O formato do pingente era uma mulher segurando uma lanterna e havia um buraco nela, o que a deixava vazia. Mesmo quando eles estavam em Release, Hajime pegou o pingente e o segurou na direção da lua, e também o forneceu seu poder mágico, mas não houve nenhuma mudança em particular. O que é preciso ser feito com a lua e o pingente? Era o que ele pensava enquanto inclinava sua cabeça. Por ora, Hajime tentou segurar o pingente na direção da lua. A lua podia ser vista pelo buraco da lanterna do objeto. Ele esperou por um tempo, mas não houve mudanças. Hajime, sem entender o que fazer, suspirou e começou a tentar outro método. Mas nesse momento uma mudança apareceu no pingente. Shia, vá, a luz está se reunindo na lanterna. É lindo! Kaori, essa é uma cena misteriosa. Mesmo a parte da lanterna sendo vazia. Shia estava admirando a cena e Kaori, com olhos brilhando, concordou com ela. Assim como as duas disseram, a parte da lanterna estava absorvendo o luar e luz começou a se acumular em seu interior. De acordo com isso, a parte oca foi preenchida pela luz. Também ficando interessadas, Yui e Tio observaram o pingente que Hajime erguia. Hajime, mesmo eu também tentando fazer isso na última noite. Tio ou um mestre. Pode ser que nada funcionaria se não estivéssemos aqui, não é? Devia ser como Tio imaginou. Em pouco tempo, a lanterna terminou de acumular a luz e o pingente estava agora coberto de luz. Ao mesmo tempo, um facho de luz saiu da lanterna, apontando para um certo local na superfície do mar. Yui, que produção excelente! Realmente diferente da de Milady. Hajime, sim. Isso é mesmo como uma história de fantasia, até eu estou impressionado com isso. Guiados pela luz da lua, era mesmo algo digno de um romance, o que fez não apenas Hajime, mas também Yui e o resto do grupo erguerem vozes de admiração. A impressão de Shia, exatamente como a de Hajime e Yui, era mais forte como alguém que se aventurou no grande calabouço Raizen de Milady. O grupo não sabia por quanto tempo a luz seria liberada da lanterna do pingente, então os submarinos zarpou na mesma hora, guiado pela luz. O mar à noite era escuro. Ou talvez fosse melhor dizer que tudo era negro. E mesmo que a superfície do oceano estivesse brilhante devido ao luar, eles foram guiados para dentro da água, e assim, tudo instantaneamente ficou escuro. A luz liberada pelo submarino e o pingente eram as únicas coisas atravessando o mar sombrio. A luz emitida pelo vidro do cristal dianteiro, feito com um tipo de minério resistente e transparente, do submarino, estava apontado para o fundo do oceano. A localização indicada era uma zona rochosa no fundo do mar. Inúmeras paredes de pedra distorcidas estavam reunidas para formar uma cadeia montanhosa. Era um lugar que o grupo investigou durante o dia, mas isso resultou em nada. Mas quando o submarino se aproximou da pedra apontada pela luz do pingente, um tremor começou a ser gerado junto de um forte estrondo. O som e o tremor foram causados pelas paredes de pedra que começaram a se movimentar. Parte de uma rocha foi dividida em duas, se abrindo para a direita e esquerda como uma porta. A estrada negra seguia para dentro, como se estivesse os convidando para o submundo. Hajime, entendo. Então era por isso que não podíamos encontrá-la, não importava o quanto procurássemos. Que tolice a minha pensar que seríamos capazes de encontrar o calabouço apenas com a sorte. Yui, não há o que fazer, mas isso foi divertido. Kaori, Yui está certa. Você não acha que foi uma experiência incrível poder visitar o fundo do mar neste mundo diferente? Os ombros de Hajime se encolheram assim que ele entendeu que a busca feita durante o dia foi em vão, mas parecia que Yui e Kaori gostaram muito disso. Hajime moveu o submarino, e o grupo entrou na fenda. A lanterna do pingente ainda tinha metade de sua luz acumulada, mas ela parou de liberar a luminosidade. Apenas a luz do submarino estava brilhando dentro do mar escuro. Tio esta pensou nisto desde que ouviu sobre a ruína no fundo do mar, mas não seria impossível para pessoas comuns entrarem neste labirinto sem esta coisa chamada submarino. Yui, é impossível, a menos que você use uma barreira poderosa.
Kaori, também seria impossível se você não puder controlar o ar, a luz e a corrente de água ao mesmo tempo. Hajime, porém, é necessário conquistar o grande vulcão Guruiwen para chegar aqui, então eu acho que as pessoas capazes de conquistar o grande calabouço são capazes de entrar aqui. Xia, quem sabe nós devêssemos usar a magia espacial. Entrando mais fundo na estrada subaquática, o grupo de Hajime estava considerando outras formas de conquistar este calabouço sem um submarino. Eles estavam impressionados pela entrada fantástica, mas certamente assim que eles pensassem sobre isso normalmente, a menos que fossem vários magos de alto nível, seria impossível entrar nos calabouços, um ponto problemático parecido com o dos outros grandes calabouços. Com cautela, o grupo de Hajime observou o fundo do mar através do cristal dianteiro. E nesse momento, Suvuoshi, Tio Uvo, Yui, NH, Xia Vavá, Kaori Kyai, Hajime Maski. O lado do submarino subitamente recebeu um impacto e imediatamente ele foi jogado para uma direção. Exatamente como na vez em que eles foram jogados dentro da rápida corrente de magma, o submarino foi virado e girado, mas o grupo já tinha pensado em contramedidas para isso. Usando a pedra de gravidade instalada no fundo do submarino para aumentar o peso, o grupo o estabilizou. Xia, eu não quero experimentar este tipo de movimentação de novo. O rosto de Xia empalideceu assim que ela se lembrou da vez em que eles foram arrastados pelo subterrâneo do grande vulcão Guruiwen e sacudiu sua cabeça para se impedir de lembrar disso. Hajime, nós não nos recuperamos imediatamente? Eu já disse que vai ficar tudo bem a partir de agora. Mas acima de tudo, para onde esta corrente está nos levando? Enquanto sorria sem graça para Xia, Hajime observou o exterior através do cristal dianteiro. A luz da pedra de luz verde estava circulando ao redor da caverna escura, o permitindo imaginar os arredores. Pelo que ele podia ver, o grupo parecia ter sido arrastado pela correnteza para dentro de uma enorme caverna redonda. Enquanto operava o submarino, o grupo de Hajime avançou acompanhando a corrente. Depois de um tempo, a pedra de visão de longo alcance, instalada na popa, avistou inúmeros objetos brilhando com uma cor preta avermelhada. Hajime, eles parecem estar se aproximando de nós. Bom, provavelmente são feras mágicas envolvidas por poder mágico preto avermelhado. Yui, devemos? Quando Hajime murmurou, Yui, que estava sentada ao lado dele, estava reunindo o poder mágico em sua mão, e falou com o tom de um delinquente, mas ela ainda parecia fofa. Hajime, não vamos usar as armas. Eu também quero confirmar sua eficácia. Hajime operou o dispositivo na parte traseira do submarino? Então, vários torpedos do tamanho de uma garrafa PET que pintaram de vermelho o oásis de Ankadi foram lançados. Hajime os pintou cuidadosamente, então eles pareciam tubarões sorrindo maliciosamente. Como eles estavam dentro da rápida correnteza, a propulsão dos torpedos só poderia movê-los até certo ponto, e isso resultou em eles se espalhando como minas submarinas. O submarino avançou em frente, e em pouco tempo, as inúmeras feras mágicas envolvidas pelo poder mágico preto avermelhado e aparência de peixes voadores, entraram no agrupamento de torpedos. Boom! Grandes explosões foram geradas atrás do submarino, em sucessão, e uma enorme quantidade de bolhas envolveu o grupo que parecia ser formado por peixes voadores. Depois disso, os corpos dos monstros foram despedaçados pelo impacto e a carne e sangue se espalharam dentro das bolhas, parecendo alga marinha jogada dentro de uma rápida correnteza. Hajime e Yuppie, eles têm mais poder do que antes. A melhoria foi um sucesso. Xia, o vainho Hajime-san. Agora mesmo, havia algo com olhos de peixe sendo arrastado para o lado de fora. Tio e Xia, esses eram mesmo peixes mortos. Kaori, mais uma vez, isso me faz pensar que os artefatos que Hajime-kun façam trapaça. Depois disso, o grupo de Hajime avançou enquanto facilmente derrotava os peixes voadores que eles encontravam com frequência. Eles avançaram sem saber quanto tempo levaria. Nesse momento, eles começaram a notar o senso de incompatibilidade do cenário imutável. O grupo de Hajime chegou em um lugar onde as paredes do entorno estavam aleatoriamente destruídas. Quando eles olharam com atenção, cabeças de peixes voadores estavam localizadas entre as paredes de pedra com seus olhos vazios. Hajime-kun, este não é o lugar por onde passamos antes. Yui, parece que sim. Estamos andando em círculos? Aparentemente, o grupo de Hajime estava andando em círculos na caverna. Eles pensaram que o grande calabouço estava à frente deles, então eles avançaram. Mas Hajime não estava certo se errou uma das entradas, já que essa era uma caverna submarina normal.
Consequentemente, o grupo agora não avançava de acordo com a estrada estabelecida e cuidadosamente investigava os arredores em busca de qualquer pista. Como resultado, Kaori, pá, Hajime com. Há mais um ali. Hajime com isto. Este é o quinto local. O grupo descobriu vários locais dentro da caverna que estavam gravados com um longo brasão de 50 centímetros de Melusine. A insígnia de Melusine era um pentagrama com linhas conectadas em cada um dos 5 pontos e o centro estava marcado com o desenho de uma lua crescente. Era parecido com os 5 locais nesta caverna anelar. Através de um exame minucioso, o grupo de Hajime se aproximou do primeiro brasão que eles encontraram. Como eles estavam expostos à rápida correnteza, Hajime tomou cuidado no controle do submarino. Hajime, bem, há 5 lugares com o pentagrama, então se a luz sobrando dentro do pingente for usada. Murmurando, Hajime pegou o pingente que ele usava em seu pescoço e o segurou no cristal dianteiro. Assim, o pingente reagiu e a luz foi liberada diretamente da lanterna. Em seguida, a luz tocou o emblema e ele brilhou. Kaori, seria desastroso para pessoas que viessem aqui usando magia. Se eles não notassem isto imediatamente, seu poder mágico seria esgotado. Assim como Kaori disse, este método estilo RPG seria cruel demais para pessoas que sobrevivessem apenas com o uso de magia. Poderia ser que o objetivo era fazê-los atingir seu limite em um sentido diferente do proposto no grande vulcão Guruyuan. Depois disso, mais 3 brasões em suas próprias localizações foram banhados com a luz da lanterna e o grupo chegou diante do último emblema. A luz coletada dentro da lanterna diminuiu quando ela era liberada para iluminar o brasão, e a luz restante era o suficiente apenas para mais um uso. Hajime segurou o pingente e despejou a luz no último brasão. Finalmente, um caminho para avançar pela caverna em forma de anel se abriu. Com um som de estrondo, a parede da caverna dividiu em 2. Nada aconteceu enquanto o grupo avançava em seu interior, mas a água estava descendo em linha reta para baixo. Dessa forma, o submarino foi envolvido pela sensação de flutuar enquanto ele caía. Hajime, O, Yui, NH, Shia e A, Tio, no O, Kaori ao. Respectivamente, os 5 soltaram gritos diferentes. Hajime estava resistindo à sensação de flutuar no meio de sua virilha. Dessa forma, o submarino se chocou com o chão duro acompanhado de um som ribombante. O severo impacto foi transmitido para o interior e Kaori, cujo corpo não era tão forte, soltou um gemido. Hajime, AKH. Kaori, você está bem? Muitas delas estavam presas no teto, lançando ruptura do buraco acima. Um espetáculo convidando a repugnância fisiológica. Talvez por ela ainda ser uma criatura marinha, ela era fraca contra fogo e foi imediatamente queimada pela magia do fogo de Tio, chama espiral. Depois de derrotar essas cracas, o grupo de Hajime caminhou para a passagem. Eles desceram mais em relação à sala anterior e a água do mar chegou até suas coxas. Hajime, está difícil para caminhar. Yui, eu devo descer? Com sons de água espirrando enquanto eles avançavam pela água do mar, Hajime começou a reclamar. E assim, Yui, que estava sendo em seus ombros, perguntou. Yui foi carregada por Hajime porque, com sua altura, ela iria ficar ensopada mais rápido do que qualquer um. Hajime devolveu um olhar dizendo que não havia problema enquanto ele ignorava os olhares de inveja de Kaori e Shia. Assim, ele colocou sua mão na coxa de Yui para ela não cair, a ajeitando firmemente em seu lugar. Yui também envolveu suas mãos ao redor do pescoço de Hajime. Kaori e Shia estavam enviando mais e mais olhares invejosos, mas elas estavam agora focando em outro problema, um ataque de feras mágicas. As feras mágicas que apareceram pareciam shurikens. Elas se moviam em linha reta na direção de seus alvos enquanto giravam em alta velocidade, mas algumas vezes, elas também se curvavam durante o voo. Hajime calmamente puxou Donner e, sem hesitação, disparou, derrubando tudo que estava no ar. Apesar de algumas morrerem com seus corpos ainda intactos, as feras mágicas mortas que flutuavam na superfície da água tinham a forma de uma estrela do mar. Além disso, percebendo feras mágicas parecidas com cobras do mar nadando rápido na água do mar abaixo deles, Yui as espetou usando lanças de gelo. Hajime, elas não são fracas demais? Exceto por Kaori, todas as integrantes do grupo concordaram com o murmúrio de Hajime. Os inimigos dentro de um grande calabouço eram teoricamente fortes individualmente e as coisas ficavam complicadas se mais do que um aparecesse. Contudo, as estrelas do mar e cobras do mar eram parecidas com as feras mágicas que os atacaram no mar assim que eles saíram do vulcão submarino, ou, no mínimo, tão fracas quanto aquelas.
Feras mágicas realmente impróprias para um grande calabouço, excluindo Kaori, que não sabia muito sobre grandes calabouços. Todos estavam inclinando suas cabeças, mas suas respostas seriam respondidas dentro do enorme espaço no final da passagem. Hajime, que merda! Assim que o grupo de Hajime entrou no espaço, corpos translúcidos parecidos com geleia bloquearam a entrada da passagem. Shia, deixe-me fazer isso. Uriah! Na mesma hora, Shia, que estava na retaguarda, balançou o Duryuken para quebrar a parede. No entanto, a superfície só foi espalhada, mas a parede de geleia não se quebrou. Na sequência, os restos espalhados se prenderam nos peitos de Shia. Shia e Aya. O que é esta coisa? Shia soltou uma voz de confusão e choque. Quando o grupo de Hajime se virou, a roupa ao redor dos peitos de Shia estava derretendo. A geleia se enrolou ao redor da roupa e roupas íntimas dela, e as voluptuosas colinas gêmeas de Shia começaram a ficar mais e mais expostas. Tio e Shia, não se mova. Imediatamente, Tio queimou com perfeição a coisa parecida com geleia. Uma pequena parte dos peitos de Shia, onde a geleia se prendeu, estava inchada e vermelha. Parecia que a geleia bloqueando a entrada tinha uma acidez bem forte. Hajime AKH. Há mais vindo. Hajime avisou, e logo depois que eles se afastaram da parede de geleia, inúmeros tentáculos atacaram do alto. Eles pareciam afiados como lanças, mas sua aparência era parecida com a geleia que estava bloqueando a entrada. Hajime, honestamente, a combinação de Yui na defesa e Tio no ataque parece trapaça. Uma defesa inexpugnável e ao mesmo tempo um ataque unilateral. Foi por isso que Hajime não pôde fazer nada além de murmurar isso. Vendo isto como uma oportunidade, Shia lentamente estava se aproximando do lado de Hajime enquanto enfatizava seu decote exposto. Genuinamente astuta, ela começou a implorar olhando para cima enquanto corava. Shia, me desculpe Hajime-san. Está queimando, então Hajime-san pode aplicar um pouco de remédio? Hajime suspiro, você não está vendo nossa situação? Shia, bem, eu acho que vai ficar tudo bem porque Yui-san e Tio-san são imbatíveis. Aliás, se eu não apelar um pouco nesta situação, eu vou ser ofuscada por Kaori-san também. Shia disse enquanto se aproximava de Hajime para mostrar a queimadura em seu peito. Então, Kaori, traga o solo sagrado e a cura para este lugar, bênção do céu. Kaori curou o ferimento de Shia enquanto sorria gentilmente. Ai, esta era uma chance para que meus peitos fossem tocados. Shia lamentou enquanto todos a olhavam com frieza. Yui HM? Hajime, essa geleia parece derreter magia também. A coisa que apareceu, como se estivesse penetrando através das pequenas rachaduras no teto, parou no meio do ar, e começou a se remodelar. Um humanoide translúcido com membros parecidos com barbatanas apareceu, e todo o seu corpo carregava incontáveis manchas brilhantes vermelhas com antenas crescendo em sua cabeça. A figura que estava nadando no meio do ar com seus membros em forma de barbatana era exatamente como um Clione 3? Bem, um Clione com 10 metros de altura não poderia ser nada além de um monstro. Sem nenhum movimento preliminar, tentáculos foram disparados do enorme corpo do Clione. Ao mesmo tempo, geleia estava espirrando de sua cabeça exatamente como um chuveiro. Kaori, Yui, ataque também. Deixa a defesa comigo. Interrupção divina. Usando a habilidade derivada, ativação tardia, 4, Kaori ativou a interrupção divina que ela preparou de antemão. Concordando com Kaori, Yui foi até Tio e juntas, elas lançaram chamas na direção do enorme Clione. Shia também mudou o Duryuken para seu modo de disparo e atirou. O Clione foi atingido por todos os ataques delas, e seu corpo explodiu e se espalhou em todas as direções. Um golpe, uma morte. Yui e as outras mostraram expressões satisfeitas, mas Hajime deu um aviso a elas. Hajime, ainda não. Sua presença ainda está aqui. Kaori, mantenha a barreira. O que é isto? A presença da fera mágica está em todo lugar. As habilidades de detecção de Hajime capturaram a presença da fera mágica em toda a sala. Além disso, tudo que seu olho mágico via estava pintado com uma cor preta avermelhada, como se a fera mágica fosse a própria sala. Essa era uma situação que ele nunca encontrou antes, assim, naturalmente, os olhos de Hajime se apertaram. Após isso, como se sentisse sua ansiedade, o Clione, que estava espalhado em todas as direções, se regenerou em um instante. Ademais, em sua barriga estavam as estrelas do mar e as cobras do mar que eles encontraram e derrotaram. Elas derreteram enquanto soltavam sons crepitantes. Tio 1, parece que as feras mágicas que esta pensou serem fracas eram realmente feras mágicas comuns, e elas parecem ser a refeição desta coisa. Mestre, não importa se isso continuar se regenerando. Mas, onde está sua pedra mágica?
Xia, agora que tio Sam mencionou, por que eu não posso ver a pedra mágica, apesar de ela ser transparente? Concordando com a suposição de tio, Xia estava agora olhando para Hajime, mas o garoto estava com uma expressão preocupada enquanto ele procurava pela localização da pedra mágica do enorme Cleone. Yui, Hajime? Quando Yui o chamou, Hajime coçou sua cabeça e relatou o que ele viu. Hajime, nada. Essa coisa não tem pedra mágica? Suas palavras deixaram todas aturdidas. Kaori agarra Hajime-kun. Para isso não ter pedra mágica, então, isso significa que ela não é uma fera mágica? Hajime, eu não sei. Contudo, se eu fosse dizer, esse corpo de geleia, ele todo é a pedra mágica? Meu olho mágico viu que o corpo inteiro dessa coisa está tingido com a cor preta avermelhada. Aliás, tomem cuidado, já que esta sala toda também está pintada da mesma cor. Ou talvez nós já estejamos dentro do estômago dessa coisa. Ao mesmo tempo que Hajime disse sobre o fato chocante, o enorme Cleone começou a atacá-los de novo. Desta vez, não apenas os tentáculos atacavam enquanto geleia caía do alto, mas seus pés entraram na água do mar e algumas partes de seu corpo foram disparadas como se fossem torpedos. Hajime pegou um enorme rifle negro da caixa do tesouro. O enorme rifle tinha um cilindro de gás instalado onde a munição deveria ser carregada, e aliás, ele tinha um calibre enorme e inacreditável. Isso era natural. Afinal, isso não era um rifle. Voas! Era um lança-chamas. O minério das chamas, em sua forma de piche, fazia o lança-chamas espalhar chamas de 3.000 graus Celsius. Ele não estava apontado para o enorme Cleone, nem para os tentáculos nem para a geleia que era lançada. Ele estava apontado para a parede, que estava transmitindo uma reação preta avermelhada. O Cleone foi deixado para Yui e as outras duas. Talvez porque o enorme Cleone tinha uma habilidade mimética, a parede parecia ser apenas algo comum, mas a chama solta por Hajime queimou-a e arrancou-a como se ela fosse um papel de parede. Hajime estava levemente aliviado pela coisa na parede não ser outro Cleone gigante. Contudo, a geleia transparente continuou aparecendo pelas rachaduras na parede, não importava o quanto ele a queimasse, e finalmente, ela apareceu debaixo dos pés dele. As solas de seus sapatos geraram sons crepitantes. O ataque no corpo real por Yui e as outras duas também estava aumentando em intensidade, e até o enorme Cleone parecia finalmente ter ficado sério, pois a geleia jorrava de toda a parede com enorme força. Além disso, o nível da água aumentou antes que o grupo percebesse isso. A princípio, estava ao redor da altura das coxas, mas agora, ela subiu até a cintura. Quanto a Yui, a região de seu peito já estava ensopada pela água. Yui e as outras duas derrotaram o Cleone gigante várias vezes, mas a geleia do ambiente imediatamente se reunia, e o fim da luta não estava à vista. Era uma situação terrível se eles não descobrissem uma forma de derrotar o monstro, e eles iriam morrer afogados. Enquanto o poder de luta do grupo estava sendo reduzido, eles não seriam capazes de manter o cerco ao Cleone gigante. Mesmo que eles invocassem uma barreira mágica e entrassem no submarino, ele iria derreter, a menos que eles descobrissem como derrotar a coisa. Assim, Hajime decidiu recuar. Contudo, todas as passagens foram bloqueadas pela geleia. Hajime desesperadamente olhou ao redor. Então, ele descobriu uma rachadura no chão que gerava um redemoinho. Hajime, eu ao menos vou nos tirar desta situação. Há um lugar abaixo do chão. Bom, eu não sei onde ele está conectado, então preparem-se. Yui, NH. Xia, Sim. Tio, entendido. Kaori, ok. Recebendo as respostas de todas, Hajime, enquanto virava o lança-chamas, para queimar a geleia se aproximando, usou transmutação na direção da rachadura. A rachadura foi forçada a se expandir e gradualmente um profundo buraco se abriu. Enquanto ainda estava debaixo da água, Hajime pegou um cilindro com 15 centímetros de comprimento e 3 de diâmetro. No meio estava a parte do bocal de um tubo snorkel. Isso era um pequeno cilindro de oxigênio. Ele foi criado usando o minério imbuído com magia espacial usando a magia da criação. Assim, o espaço em seu interior, onde o oxigênio estava, se expandia exatamente como na caixa do tesouro. Contudo, enquanto ele fazia as preparações em release, Hajime priorizou os equipamentos quebrados e perdidos. Junto a isto, era difícil para ele usar magia espacial, então o espaço criado era muito menor comparado com a caixa do tesouro. Por causa disso, esse pequeno cilindro de oxigênio só poderia durar por cerca de 30 minutos. Definindo o limite de tempo no canto de sua mente, Hajime repetidamente transmutou a água, e pouco depois, ele pegou o bate-bunker da caixa do tesouro, assim que não houve mais reação no solo.
Depois de fixar a âncora debaixo da água, ela atacou. Screechinhe. Na sequência, ele puxou o gatilho para quebrar o chão. Caboo-on. Dentro da água, um som estrondoso abafado foi gerado e se espalhou com a vibração. No momento seguinte, a água escorreu para o buraco aberto com imensa velocidade. A água do mar que chegava ao redor da cintura começou a fluir feroz e subitamente, o que resultou em Yui e as outras 3 sendo tragadas e jogadas para o buraco. Dentro da rápida correnteza, Hajime desesperadamente se preparou para enfrentar a correnteza e pegou um pedregulho gigantesco e inúmeras granadas incendiárias da Caixa do Tesouro. Então, ele as jogou ao mesmo tempo que ele deslizava para dentro do espaço juntamente de Yui e as outras. Atrás dele, sons estrondosos e abafados surgiram. Entretanto, ele foi incapaz de confirmar se teve sucesso em ganhar algum tempo contra a perseguição do Cleone gigante. Desperte o seu potencial global com o curso Inglês com a Gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso? O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando por você. E isso nos ajudará também a melhorar nosso equipamento.